trimestre, eu mandei para a nossa igreja as 3 ênfases do nosso campo, no distrito, de maneira especial. E a gente está trabalhando nesse trimestre com a escola sabatina, estamos trabalhando com mordomia e estamos trabalhando com as novas gerações. E o nosso plano nesse trimestre específico, que por providência divina, nós escolhemos mordomia, né? E a lição do trimestre fala exatamente sobre mordomia. E a gente sempre diz, né, irmãos, que por causa da mordomia, mal aplicada na vida das pessoas, muitas pessoas se perderão por pouco e muitas pessoas se perderão por muito. Mas o que eles têm em comum é que ambos se perderão. Então, o bom é que a gente seja fiel no pouco, para que nós possamos também ser colocados sobre o muito. Como nós vemos então aí no livro de Mateus capítulo 25, né? Quando Deus fala a respeito dos talentos. Então, Deus nos dá os talentos para que nós possamos usá-los com fidelidade. Então, no outro sermão que nós falamos aqui na igreja, nós pregamos a respeito da origem do dízimo e das ofertas. Os irmãos lembram? E não sei se os irmãos lembram aí, nós fizemos aquela pergunta para a igreja, né? O que é mais importante, dízimo ou oferta? E naquele dia os irmãos falaram assim, o dízimo, né? É meio confuso, você não, é oferta e tal. Mas no final do nosso sermão, os irmãos entenderam que tanto o dízimo quanto a oferta são iguais de importância. Porque o dízimo representa a criação e a oferta representa a redenção. Aí eu perguntava, o que é mais importante? Criação ou redenção? Então os irmãos normalmente ficaram confusos. Se era redenção, se era criação. Mas o fato é que no final os irmãos também entenderam que tanto redenção como criação são iguais de importância. Porque você só pode ser redimido se você foi criado. Se você foi criado, você precisa ser redimido. Então as duas coisas então, são importantes, né? O nível de importância aí de ambos são iguais. Inclusive por providência mais uma vez de Deus, o nosso testemunho de hoje, do Provai Verde, a irmãzinha lá que recebia dinheiro do seu esposo, ela dizimava no 10%, mas ela também devolvia o pacto como 10%, porque ela entendeu que dízimo e oferta são iguais de importância, né? E esse é o plano de Deus para nós, que a gente então vá amadurecendo cada dia mais com relação à questão da nossa segurança em Deus, a nossa confiança em Deus. Quem supre todas as nossas necessidades não é Deus? Então ele diz assim, meu filho, seja fiel sobre o pouco e sobre o muito eu te colocarei, né? Então que a gente entenda aí hoje a respeito desse assunto sobre a questão de oferta. Aí eu pergunto para você, qualquer oferta agrada a Deus? Qualquer tipo de oferta agrada a Deus? O que mais agrada a Deus? A grande oferta ou a pequena oferta? O que agrada mais a Deus? A grande ou a pequena? Bem, se a pessoa rica, muito rica, der uma oferta muito grande, mas seja proporcional às suas riquezas, aos seus bens, Deus se agrada. Mas se a pessoa for pobre e colocar de acordo com aquilo que ela tem, de acordo com as bênçãos que ela dá, uma pequena oferta, Deus também se agrada. Por quê? Porque é proporcional, né? Não fala sobre esse assunto, sobre a questão da proporcionalidade. Então, queridos irmãos, a gente precisa entender, até tem aquela história aqui no livro de Lucas, né? A Bíblia fala sobre no livro de Lucas aqui daquela viúva pobre, que ela foi esqueirando-se pela parede do templo até chegar no gasofilácio, e ali então a Bíblia diz que ela colocou 2 moedinhas, né? E um quadrante, a Bíblia diz, e aquela moedinha foi muito pouca, era um valor muito pequeno, quase não comprava nada, mas ela deu daquilo que lhe faria falta, Jesus falou. Ela deu tudo que ela tinha. Então, a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela situação e falou para os discípulos, está vendo essa mulher? Ela deu muito mais do que todos os outros. Não pela questão da quantidade, mas pela questão do significado daquelas moedas para ela. Jesus fala assim, ela deu tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, ok? Então Deus leve em consideração o teu coração e a maneira como você administra os bens que você recebe. Essa aqui, irmãos, é uma igreja
meio esquisita, né? Diferente das nossas igrejas aqui no Brasil, muito diferente da nossa igreja aqui do Jardim, aqui da igreja do Novo Horizonte, mas é uma igreja. Essa igreja é numa ilha chamada Calcoal, ou Calconal, no Pacífico. E lá nesse lugar é assim que eles adoram. Mas veja, irmãos, a nossa igreja hoje poderia estar lotada, sim ou não? Sim. Poderia. Será que essa igreja, lá nesse lugar tão ermo, lá no Pacífico, né? Calconal, lá no Pacífico, será que as pessoas vão para a igreja, numa igreja desse tipo? Será que as pessoas vão? Veja, irmãos, aqui nós temos uma foto do povo adorando no sábado. A igreja lotou e as pessoas não se incomodaram, continuaram lá adorando e ficaram lá de fora, sentados na onda, sentados em ricas poltronas, sentados em bancos almofadados. Olha ali a foto mostrando que eles continuaram firmes na igreja, do lado de fora, poder ouvir a palavra de Deus. Então, esse povo valoriza sua igreja. Esse povo ama cultuar o nome do Senhor na casa de Deus. E aqui está então a igreja lotada, irmãos. Olha lá, a igrejinha está cheia lá dentro. Aqueles que chegaram primeiro, com certeza chegaram mais atrasados depois, ficaram do lado de fora. Veja, se você chega num local lotado, não tem você sentar, o que você faz? Volta para casa. Esses daqui ficaram ali, sentados na grama, mas não perderam a oportunidade de adorar a Deus. Como é que a gente adora a Deus, irmãos? Como é que a gente adora a Deus? A gente sabe que uma das maneiras de você poder demonstrar o teu amor ao Senhor, além da questão da nossa comunhão com Deus, da nossa obediência a Deus, da nossa adoração a Deus, é participando também dos seus cultos, né? E aqui nós temos então essa realidade da igreja. Aí olha aqui, irmãos, ó, interessante, né? Veja, esta aqui, ó, esse lugar que você está vendo aqui, uma casinha de madeira simples, né? E embaixo dessa casinha tem 2 baldes, está vendo ali os baldes? Tem um balde de cor amarela e tem um balde de cor azul. O balde amarelo simboliza dízimo, envelope de dízimo. E o balde azul é o envelope das ofertas. Por que tem que ser um envelope tão grande, irmãos? Porque lá nesse lugar não circula dinheiro. Nesse lugar aqui, o que circula é aquilo que as pessoas plantam e colhem. Então eles levam como dízimo e como oferta para a casa do tesouro aquilo que Deus lhes dá na sua plantação. Então eles colhem ali e na colheita eles levam o seu dízimo e a sua oferta. Está vendo aqui as batatas? É isso que eles devolvem dízimo lá, né? Então, de tempos em tempos, outros navios passam pelo local e eles entregam as batatas e pegam aquilo que eles precisam: roupa, comidas diferentes, etc, né? Então essa é a maneira que esse povo lá vive, né? Ainda. Aqui conta uma historinha rápida, irmãos. A experiência de uma criança. Essa história conta que o menino levou para a igreja uma grande melancia como oferta. E ele estava ali na igreja e o tempo foi passando, e diz a história que ele começou a sentir fome. Aí um garoto falou para ele: mas se você está com fome, come daquela melancia que você trouxe. Ele falou: não, eu não vou comer dessa melancia, porque aquela melancia era a mais bonita que havia no quintal da minha casa, por isso eu a trouxe como oferta para o Senhor. Então essa criança já tinha entendido também que o que deveria entregar para Deus é o seu melhor. Então a melhor melancia do quintal foi a melancia que ele levou como oferta para o Senhor. Foi tentado a usar a oferta, comer a oferta, mas ele disse: não, eu não posso fazer isso, porque essa melancia pertence ao Senhor. Foi a melhor oferta que eu poderia dar para Deus hoje, sendo essa melancia que era a melhor da minha horta, da minha lavoura. O que a gente aprende aqui, irmãos? A gente aprende aqui que nós não podemos dar para Deus como oferta aquilo que nos sobra. Não podemos dar para Deus como oferta aquilo que não nos fará falta. Não podemos dar como oferta qualquer coisa. E você sabe, se você ler o livro de Levítico, irmão, a partir do capítulo 16,
Ali o livro de Levítico diz que existia uma diferença em relação à questão da entrega dos dízimos e das ofertas. Como é que se entregavam as ofertas? E como é que se entregavam os dízimos? A Bíblia diz ali que o pastor mandava tocar as ovelhas, e à medida que as ovelhas iam passando, ele contava as ovelhas. Quando chegava na 10ª ovelha, ele pegava a ovelha, e aquela ovelha era tirada para o dízimo. Como as ovelhas não entendiam por que estavam sendo tocadas, naquele grupo ia todo mundo de ovelha. Ovelha machucada, ovelha cega, ovelha manchada, ovelha sem lã, e etc. Eles iam ali. Então, o pastor pegava aquela ovelha. Essa ovelha, inclusive, que ele entregava como dízimo, poderia ter defeito, sim ou não? Sim. Poderia ou não poderia? Poderia. O dízimo poderia ter defeito. Agora, se fosse para ser como oferta, não era qualquer ovelha, era a ovelha escolhida. A oferta era a melhor ovelha do seu rebanho. Por quê? Lembra, irmãos, que quando nós pregamos aqui, irmãos, o dízimo aponta para a árvore da ciência do bem e do mal. Aponta para a árvore da vida, lá no Jardim do Éden, né? Aquela árvore que Deus falou assim, ó, dessa árvore você não vai mexer. Essa árvore é separada para Deus. A árvore representa o dízimo. A árvore representa a criação. Já a oferta aponta para Cristo. Quando João Batista viu Jesus se aproximando, capítulo 1, verso 29 do livro de João, do Evangelho de João, a Bíblia diz que João Batista ouviu Jesus e disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a oferta aponta para Cristo. E quando os judeus iam levar uma oferta para Deus, eles levavam a melhor oferta. Esta oferta não poderia ser manchada, não poderia ser cega, não poderia ser aleijada, porque deveria levar o melhor. Deus deu para nós o melhor que Ele tinha, Jesus Cristo. João 3,16, lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a oferta de Deus para nós é uma oferta perfeita. Quem é a oferta? Jesus Cristo. Certo? Então veja, irmão. Você vai dizer, então espera aí, pastor, me parece então que a oferta é mais importante que o dízimo? Será que eu posso dizer que a oferta é mais importante que o dízimo? Veja, meu irmão. Com relação à questão do dízimo, Deus fala assim, ó, leve 10%, é dízimo. 10% é dízimo. 10% é 10%. Não é nem 11 nem 9, é 10%. É dízimo. Deus ordena para que o dízimo seja 10%. A oferta tem percentual? Não. A oferta tem percentual? Não. A Bíblia diz assim, ó, a oferta vai ser de acordo com as tuas rendas, de acordo com as tuas bênçãos, segundo o teu coração. Então veja, a oferta pode ser percentual? Pode. Mas esse percentual tem que ser o melhor percentual. Então, daí deriva-se o pensamento de que a oferta pode ser maior que o dízimo. Ok? A oferta pode ser maior que o dízimo. Então você pode devolver de dízimo 10%, e você pode devolver até 15%, 20%. Algumas experiências provavelmente mostram de algumas pessoas que devolviam 50% para Deus como dízimo. A gente é tentado em viver daquilo que Deus nos dá, com 90% que sobra. Né? A grande maioria das pessoas são dizimistas, mas são menos pactuantes. É por isso que hoje no nosso campo, na nossa associação do Sul Paranaense, 44% das pessoas que devolvem dízimo, ou melhor, são as pessoas que devolvem dízimo, representam 44%. Onde é que está os 56% que não devolvem dízimo? Onde estão? Se 44% dos 120 mil habitantes que nós temos no nosso campo, membros da Igreja Adventista, aí eu pergunto para você, quantos serão aqueles que devolvem oferta? Eu digo para você, irmãos, que é muito menor que o número de dizimistas. Aí você vai lá para Malaquias, e Malaquias, aqui no capítulo 3, verso 8, diz assim, no que me roubais? Qual é a resposta de Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Então, nós temos aí 44% de dizimistas
né? E muitas vezes nós somos dizimistas, mas não somos participantes. Então, não roubam no dízimo, pelo menos 54%, mas roubam na oferta. Aí eu pergunto para você, Deus se agrada disso? Por isso estamos falando hoje, irmão, sobre a oferta que agrada a Deus. Olha aqui, algumas informações importantes para você. Quando nós falamos a respeito de oferta, é impossível falar sobre oferta sem lembrar do santuário. Por quê? Porque no santuário, irmãos, o santuário ele era disposto assim. O santuário tinha a parte do pátio, certo? Aqui dentro era o lugar santo e aqui o lugar santíssimo. Então no pátio do templo nós tínhamos o santuário e aqui no santuário nós temos divisão de santo e lugar santíssimo. Aí o que tinha nesses lugares aqui? Aqui você tinha o altar, o sacrifício, você tinha ali a pia da purificação, né? Isso no pátio, e no lugar santo você tinha também 3 móveis. Você tinha ali, a mesa da proposição, que tinha ali os 12 pães asmos, né? Você tinha ali o altar do incenso, certo? E você tinha também ali o altar do incenso, e você tinha também ali qual que é o nome daquela parte ali, moço? Deu um branco aqui? O altar. A menorá? Nós temos aqui a mesa da proposição, os pães. Nós temos aqui rapaz, deu um branco para mim. A menorá, pastor, não é? Sim. Então, mas candelabro. Desculpe, candelabro. Então, você tinha o incenso, né, o altar do incenso, e você tinha o candelabro. Então, nós temos aqui essas 3 peças dentro do lugar santo. E no lugar santíssimo, nós tínhamos mais uma peça. Quem tinha lá na peça? Qual era a peça que tinha lá? Nós tínhamos a arca do concerto, né? Que dentro tinha os 10 mandamentos, né? E aí nós tínhamos os anjos, né? Em cima ali do propiciatório. Aí veja, o que formato você consegue ver aqui? Então veja, irmão, não podemos falar em oferta sem lembrar do santuário, e não podemos falar do santuário sem lembrar da cruz, certo? E aqui nós temos a cruz de Jesus Cristo, né? A cruz no santuário terrestre. Então nós temos aí essa explicação interessante para nós, né? Com relação às ofertas, nós temos cinco dados importantes. Primeiro, a nossa oferta precisa ser uma experiência pessoal e voluntária. É por isso, irmãos, que você não deve entregar para alguém levar para você seu dízimo, sua oferta. É uma experiência pessoal. Eu vi hoje o Rafael aí, vindo aí, não deveria. O pai dele mandou um dízimo. O pai dele está trabalhando no litoral, né? Então ele está vindo para cá. Certo. Então daí ele veio, acho que durante a semana, e entregou para o Rafael. Beleza. O Rafael veio trazer. Beleza, mas a nossa experiência deve ser experiência pessoal e voluntária. Você devolve para Deus, é você entregando para Deus das bênçãos que Deus lhe concedeu. Então essa é a ideia. Aí nós temos esse texto da Bíblia aqui, irmãos, ó. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto que já conhecemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E essa maneira de Deus entregar o seu Filho também foi pessoal e voluntária. Ou alguém obrigou Deus a entregar Jesus para nós? Foi uma experiência pessoal e voluntária. Deus deu voluntariamente para nós o seu próprio Filho. Foi o que aconteceu com Abraão. Com a diferença. Deus falou a Abraão, pega o seu filho e leve lá. Aí Abraão, de maneira pessoal, não tanto voluntário, mas ele foi e levou então o seu filho para ser sacrificado. Certo? É um símbolo ali, né? O filho de Isaac, né? Filho de Abraão, representando então Jesus Cristo como sendo também uma oferta voluntária, né? Segundo fato sobre a questão da oferta, irmão, a oferta deve ser planejada. Você não pode entregar para Deus uma oferta que você mete a mão no bolso. Eu tenho 10 anos aqui, vou dar 10 anos. Eu tenho aqui 5 anos, vou dar de outro. Não. Você tem que planejar a sua oferta. A oferta deve ser organizada, planejada. Veja,
Quando você vai aqui para a Bíblia diz que Jesus foi dado a nós desde quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, desde tempos eternos, já estava planejado. O céu não foi pego de surpresa. O que vamos fazer agora? Peraí, o que vamos fazer? É que é ruim? Não, já estava tudo planejado. Jesus já vinha então para morrer por nós, porque já estava planejado, já fazia parte do plano de Deus. Olha esse texto aqui, irmãos. Nós temos esse texto aqui de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E você vê aqui, a plenitude dos tempos, ou seja, Jesus já estava preparado para vir morrer por nós, de acordo com a profecia que se cumpriria. O Antigo Testamento todo vem dando as informações de quando Jesus viria. Por que quando Jesus nasceu os pastores estavam ali? A Bíblia diz que uma luz, conduziu ali os pastores. Os magos, como é que os magos vieram? Porque os magos estudavam as profecias. E eles sabiam o tempo, o local que o Messias seria. Por isso eles vieram. Então, irmão, já estava planejada. E Jesus veio exatamente na plenitude dos tempos. Ou seja, Jesus cumpriu a profecia do seu nascimento. Aliás, toda a vida de Jesus foi cumprimento de profecias. Ok? A maneira como Jesus morreu, tudo estava já profetizado como seria. Está lá no livro de Isaías, capítulo 53, que nos fala a respeito disso. E lembrando então, os irmãos, 5 fatos sobre a oferta. Primeiro, deve ser o quê? Voluntário. Pessoal e voluntário. Segundo, deve ser o quê? Planejada. E a terceira deve ser o quê? Proporcional. Aí nós temos esse texto aqui, irmãos. Olha lá. Cada um dará segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Deuteronômio capítulo 16, verso 17. E aí nós temos um símbolo aí. Que símbolo é isso aqui? É um símbolo de porcentagem. Certo? Então, proporcionalidade e percentagem é a mesma coisa. Então veja, se você fizer um plano com Deus de entregar o seu pacto, ele também deve ser em percentual. Ok? Então eu planejo um percentual com Deus, eu vou devolver para Deus um percentual das bênçãos que Deus me concede segundo o meu coração. Certo? Então essa é a ideia. A ideia, irmãos, já que é proporcional às bênçãos, deve ser também ser proporcional àquilo que ele devolve como dízimo. No mínimo. Vocês irmãos conseguem entender? Se ele é proporcional. Proporcional, segundo as bênçãos que o Senhor me dá. As bênçãos concedidas pelo Senhor. Então deve ser proporcional. E esse proporcional é a porcentagem. Se nós já falamos outra vez que dízimo e ofertas são iguais em importância, a oferta não deveria ser menor que o 10%. Concorda comigo? Sim ou não? Vamos para frente então? Quarto, deve ser também sistemática. A oferta a Deus deve ser sistemática. Lembra lá qual foi a promessa de Jacó? Jacó falou assim, Senhor, certamente darei o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me conceder, eu lhe devolverei o dízimo. Abraão falou a mesma coisa. Também em devolver o dízimo. Ele devolveu o dízimo para um sumo sacerdote, que era rei, chamado Melquisedeque, também devolveu. Então, de que maneira que ele fazia isso? De maneira sistemática. Já pensou se Deus não nos abençoasse de forma sistemática? Pense numa bênção sistemática que Deus nos dá. Pensa aí. Me dá um exemplo aí de uma bênção sistemática. Saúde. É uma bênção sistemática. Vida. A chuva. A chuva? Vida. O que Deus nos dá de forma sistemática é o ar que nós respiramos. Porque a chuva, irmão, que é uma bênção também, a chuva, ela caiu essa semana, mas quem sabe 2 semanas fica sem. Agora, fica você sem ar. Quanto tempo você consegue ficar sem ar? Quanto tempo? Uns 2 minutos, mais ou menos.
Diz aí que o campeão aí conseguiu ficar 3 minutos. Ninguém consegue ficar mais 3 minutos sem ar. Se ficar 3 minutos sem ar, o que acontece? Bom, bênção sistemática, né? Então, todos os momentos, todas as horas, todos os dias, todos os meses, né? Nós temos aí de Deus a bênção sistemática. Aí, com relação à questão de oferta, o que seria ser sistemático? Olha aqui, olha esse texto da Bíblia. Nós temos aqui Gênesis capítulo 28, verso 22, que foi o que eu mencionei aqui agora de Jacó. E esta pedra que tenho postos como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então veja o que é sistemático. Sistemático é assim, ó, eu sou empregado e eu recebo 12 vezes por ano. Quantas vezes eu devo então entregar a minha oferta? 12 vezes no ano. E no final do ano, os que são empregados recebem ainda o 13º. A rigor, nós deveríamos devolver 12 vezes no ano, mais uma no final do ano para receber o 13º nosso de bênção, né? Que Deus concede. Então, a gente tem essas bênçãos e a gente não deve também fazer de forma sistemática, preparar e organizar de forma sistemática e entregar então a Deus em todos os dias, né? Que Deus nos concede, né? E outra coisa importante a quinta informação, o quinto fato sobre as ofertas é que deve ser entregue com adoração. Não é de qualquer jeito, irmão. A gente entrega com adoração, mostrando a gratidão a Deus pelas bênçãos que Deus tem me concedido. Queridos, se você fizer um paralelo entre você e as pessoas que nada têm, olha a diferença. Tem gente que não tem onde morar. Tem gente que depende dos outros para poder vestir roupas. Tem gente que depende dos outros para poder comer. Tem gente que depende dos outros para se locomover. Tem gente que depende dos outros. E nós precisamos agradecer a Deus, nós dependemos somente dele. Deus nos dá o alimento, Deus nos dá a casa para morar, Deus dá a roupa para vestir, né? Deus dá a saúde para poder trabalhar, para poder ganhar nossos bens. Ok? Então, eu entrego isso em forma de adoração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso para conosco. A casa pode não ser tão boa, você tem tua casa. A comida que você come também não ser de boa qualidade, tão boa qualidade, mas você tem que comer. Talvez você não se vista como gostaria, mas você se veste. Então as bênçãos sobre nós são derramadas, né? Nós é que muitas vezes exigimos aquilo que Deus não nos prometeu, certo? Aliás, você vai aqui para o livro de Timóteo, né? O apóstolo Paulo fala: se você tiver para comer e o que vestir, considere-se contente, né? Mas a gente sempre quer mais. O nosso coração, o coração do homem é um coração que nunca consegue estar satisfeito com o que tem e recebe, né? A gente sempre quer mais e mais, né? E Deus fala assim: fica tranquilo, o que você tem dá para você viver, né? Aqui nós temos esse texto: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrar nos meus atos. Está aqui o livro de Salmo 96, verso 8. Então, entregue isso com alegria, com gratidão ao Senhor, né? Dai ao Senhor a glória devida, porque Ele realmente abençoou você. Nós temos esse outro texto ainda, ó. Deuteronômio capítulo 16, verso 16. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Aqui é mais um reforço para o aspecto sistemático. Se Deus me abençoou sempre, eu devo sempre, então, devolver a Deus a minha gratidão através das ofertas que Ele me dá. E tem que ser assim. Eu só quero recapitular com você. Qual que é o primeiro fato ali? Primeira coisa, a Bíblia diz que deve ser uma experiência pessoal e voluntária. Qual é o segundo? Deve ser planejada, né? Qual que é o terceiro? Proporcional. Qual que é o quarto? Deve ser sistemática. E o quinto fato sobre esse assunto é que você deve entregar com adoração. É por isso que eu digo para os irmãos: se você tem perdido a oferta, você tem que trazer para a igreja, porque ninguém pode adorar por você. A salvação, ela é individual. Ok? Deus particulariza a tua salvação.
E assim a tua adoração também ela deve ser pessoal, e assim como deve ser então a nossa oferta voluntária, né? Então, esses são os 5 fatos sobre o aspecto então, da adoração, irmãos. Aí, ó, a oferta que eu dou, ela deve ser o que então? Recapitulando, voluntária, planejada, deve ser proporcional, deve ser sistemática e deve ser então uma forma de adoração. Eu adoro o Senhor nos meus dízimos e as minhas ofertas. Você vê isso do santuário, né, irmãos? Então levavam tudo do santuário em forma de adoração ao Senhor. Então não mudou. Ainda quando eu entrego os recursos que Deus nos concede, agradecendo a Deus com o coração, eu estou demonstrando também a minha adoração ao Senhor aí, né? Aí veja lá, irmãos, como é que é o plano do pacto? Como é que é o plano do pacto? Nós temos aqui, ó, a mesma ideia, é um plano de oferta. Assim como o dízimo, o pacto deve ser voluntário. O que é voluntário? Olha lá, voluntário, segundo o propósito do coração. O que é planejado? Com antecedência, né? Não é aquilo que, não, eu estou na igreja, vou passar aqui para entregar o que tiver no bolso. Não. Aliás, irmão, essa ideia que é tão importante, veja, Deus nunca se preocupou com quantidade. Deus quer que você entregue com todos esses requisitos aí, de coração. Se você entregar, está na igreja, de repente passou o diácono ali, você tira a mão do bolso e entrega 100 ali. Mas não foi planejado. A orientação com relação a esse dinheiro não planejado, irmão, é uma oferta manca. Então, em vez de você entregar esses 100 reais aqui, compre comida para os pobres, que é melhor. Certo? Então, planeje sua oferta. Aí, ó, com antecedência. Proporcional. Proporcionalidade também é segundo as bênçãos, né? Sistemática. A cada vez que eu recebo, eu ganhei, eu vou receber. Com adoração. Deve ser entregue aonde? Na igreja. E quem deve entregar? É o adorador. O adorador é que está na igreja. Certo? Então, eu gosto dessa parte do sistemático aqui, irmãos, ó. A cada vez que eu recebo. Esses dias atrás eu ganhei um sapato. Ganhei um sapato. Aí eu calculei o preço do sapato. Eu calculei o preço do sapato e devolvi como oferta a Deus. Senhor, muito obrigado porque eu ganhei o sapato. Recebi de presente, né? Tem aquele negócio, as pessoas sempre perguntam, Senhor, será que eu tenho que dizimar? Será que eu tenho que ofertar da herança que eu recebi? Amigo, se foi uma bênção a mais que você recebeu, dizima. Oferte. Agradeça a Deus. Você não esperava, de repente cai do céu. Oh, que beleza, tudo meu. E as pessoas assim querem. Aliás, a pergunta que sempre as pessoas fazem é o seguinte: como é que eu faço para devolver menos? Como é que eu faço para devolver menos? Essa história conta-se que o irmão da igreja é empresário. E ele sempre fazia um checão na época do cheque, né? Fazia um checão lá para poder entregar o seu dízimo. E ele um dia pensou, puxa vida, mas é tanto dinheiro que eu estou entregando, né? Tem que ter um jeito de melhorar isso para diminuir. Aí ele falou para o pastor, pastor, você não acha que é muita coisa, pastor? Poxa, eu gostaria de devolver menos. Aí o pastor falou, mas é fácil de resolver. Aí ele ficou feliz, opa, então eu vou começar a devolver menos. Aí o pastor falou, vamos orar para que isso aconteça, para que você possa devolver menos? Ele falou, vamos. Deixa se ajoelhar. Aí o pastor começou, ó Senhor Deus, o Senhor tem abençoado tanto esse irmão, e ele tem devolvido um dízimo, uma oferta tão volumosa, e ele não está feliz, Senhor Deus, de devolver tanto. Portanto, tire as bênçãos dele, diminua, para que ele possa devolver menos. E quando o pastor começou a orar, ele não, interrompe a oração, para mesmo. A lição é o seguinte, irmão, você só vai devolver menos se as bênçãos forem maiores. Se você quer devolver mais, as bênçãos serão maiores. Você está entendendo? Então é assim que ele deve agir. É por isso que tem essa frase aqui, ó, onde eu estabeleço um percentual que eu vou dar como oferta. Então esse é o plano aqui, ó. Deus não se preocupa com quantidade. Deus se preocupa com que seja todas as características aqui, ó. Ser voluntário, planejado, proporcional, sistemático, com adoração. É assim que Deus quer. Certo? O apóstolo Paulo fala assim, ó, nós devemos devolver para Deus com alegria. Se você está triste, assim, mas é tanto, então devolva. Não devolva. É melhor você ser alegre e encontrar no roubador de Deus, ou você entregar feliz aquele que Deus te pede. É uma escolha. Você que escolhe como é que deve fazer, né?
Coríntios, capítulo 16, versículo 2, irmãos. Nesse texto aqui. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei as igrejas da Galiléia, da Galácia, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando para que não faça coletas quando eu for. Então, quando é que tem que preparar a oferta do sábado que vem? Hoje. Amanhã. Ó, primeiro dia da semana. Aonde? Na sua casa. Mas olha, como é que as pessoas pensam? É assim, ó. Quando? Nós temos aqui dois planos, o plano de Deus e o plano do homem. O quando do homem, como é que funciona? E o plano de Deus? Ó, quando que eu tenho que entregar minhas ofertas? No primeiro dia da semana. Eu já vou organizar minha oferta. Mas de acordo com o homem, como é que é? No sábado. Essa entrega no sábado, irmãos, é uma oferta amante. É uma oferta não vale nada. Então esse é o problema, né? E quem é que deve devolver a oferta? No plano de Deus e no plano do homem? No plano de Deus é assim, ó. Cada um de vocês, a família toda. Mas para o homem, como é que funciona para o homem? O homem funciona assim, ó. É aquele que tem dinheiro. Na minha casa, na minha família, se só o homem trabalha, só ele deve entregar. Mas o plano de Deus é isso aqui, ó. Cada um membro da família deve ter a mesma experiência. Mas vai dizer, pastor, mas meus filhos e a minha esposa não trabalham, não tem renda. Como é que faz? Você precisa fazer o que nós acabamos de ver na historinha aqui. Né? O homem entrega dinheiro para a esposa e a esposa dizendo que recebe, a esposa. Então, no sábado, a família toda deve ter essa experiência, pessoal e voluntária. Por que, irmãos? Por que tem que fazer isso? À medida que a igreja está crescendo ali, que o tempo está passando, à medida que está menos tempo na volta de Jesus, menos as pessoas são ofertantes. E os nossos filhos de hoje, se não aprenderem a ser fiéis a Deus, apesar de não receberem nada, o dia que receberem não terão hábito. Hoje, se você fizer um estudo, eu posso mostrar para vocês que o estudo mostra o seguinte, que as pessoas mais idosas que são as que mais devolvem dízimo. Os jovens têm poucos devolvendo dízimo e oferta, porque não foram acostumados, não foram orientados pelos pais, certo? Então, veja, se continuar nessa toada, amanhã depois, as igrejas terão que fechar, porque não terão condições mais de poder sobreviver. É claro que estão no controle de todas as coisas, isso não vai acontecer, né? Mas a realidade hoje é que nossos jovens não são dizimistas, não são ofertantes da igreja, apesar de receberem, apesar de ter recursos, né? Deus abençoe, mas eles não entenderam ainda, porque não foram ensinados na sua casa, na família, né? Então, os pais devem ensinar os seus filhos. Aqui, ó, no plano de Deus, o que e quando, ó, de acordo com o plano de Deus, é de acordo com a prosperidade que Deus te concede. O plano do homem é assim, ó, oferta de acordo com o que tem no bolso, que é, então, mais uma vez aí, uma oferta manca, né? Aonde? Aonde eu devo organizar minha oferta? Ó, antes de ir na igreja, na sua casa, você planeja o que você vai entregar. E no plano de Deus? No plano do homem é na igreja. No plano de Deus é em casa. Você prepara em casa e traz para a igreja. O plano do homem é na igreja. O que der na cabeça, bota no bolso, tem a mão no bolso e tira. E essa oferta então é uma oferta maculada, é uma oferta manca, né? Agora, a última pergunta aqui, o porquê? As ofertas, por quê? No plano de Deus é para que não se façam coletas quando eu for. E no plano do homem é isso aqui, ó, em resposta a um apelo. Então tem gente que devolve oferta, devolve dinheiro na igreja por causa de apelo. Apelo é a mesma ideia daquela, como eu falo na escola sabatina, mas essa questão de campanha. Não existe campanha para você devolver dinheiro nem oferta. A única campanha é evangelística. Mas você tem que se organizar, se planejar, para que você traga para Deus segundo as bênçãos que você tem recebido do Senhor. Esse é o plano de Deus, né? E finalmente, irmãos, ó, não é devolver ao Senhor o que é seu que torna o homem pobre. Reter é que leva o homem à pobreza. Vocês são mordomia, na página 14 nos fala a respeito disso, né? E finalmente, irmãos, ó, a Bíblia diz aqui que Noé saíra para uma terra desolada, mas antes de preparar a casa para si mesmo, ele construiu um altar para Deus.
O seu suprimento de gado era pequeno e havia sido preservado com grande despesa. Contudo, deu alegremente uma parte do Senhor em reconhecimento de tudo aquilo que Deus era para ele. E de tudo aquilo que viera do Senhor para que ele pudesse doar. A gente só doa porque Deus nos deu antes. Se Deus não me dá, eu não tenho como doar. Eu só dou porque Deus me deu. Né? A gente tem que crer sempre nessa expressão aí, né? De modo semelhante, deve ser o nosso primeiro cuidado em render as ofertas voluntárias a Deus. Toda manifestação da sua misericórdia, irmãos, e amor para conosco, deve ser gratamente reconhecido tanto por atos de devoção, como por meio de dádivas à sua causa. A única maneira de nós poder agradecer a Deus é através de nossas ofertas. Você não agradece a Deus da boca para fora. Da boca para fora você pode agradecer as pessoas, né? Estão do teu lado. Oh, muito obrigado, irmão. Oh, muito obrigado, pastor. Oh, muito obrigado. Mas para Deus não é assim. Para Deus você demonstra sua gratidão, você diz muito obrigado a Deus através das suas ofertas. Certo? Esse que é o plano de Deus para nós. E finalmente, irmãos, o convite divino para Deus para nós hoje é: tornai para mim e eu tornarei a vós. Diz-me oferta, irmãos, não é uma via de mão dupla. Não, entende o que é? Você não faz um contrato com Deus, Deus vai me dar e eu vou dar. Não. Deus vai te dar independentemente de você ser fiel ou não. Deus vai continuar te dando. Até que um dia vai secar. Até que um dia, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova cada manhã, mas um dia a misericórdia de Deus vão deixar de se renovar. Na tua experiência pessoal com Deus. Então, seja fiel a Deus em todos os tempos. E Deus será fiel a você em todos os tempos também. Certo? Então, que Deus nos abençoe, nos ajude e que nós possamos reconhecer o amor de Deus por nós e nós possamos então aceitar o convite que Ele nos faz. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Amém? Deus abençoe, irmãos. E que a gente possa reconhecer Deus no momento em que nós estaremos entregando nossos dízimos e nossas ofertas ao Senhor todos os dias em que estivermos na igreja. Faça teu plano. Eu tenho dito na igreja, irmãos, não é difícil você ser crente fiel. Não é difícil. Você deve, quando você recebe o teu dinheirinho lá, um pouco ou muito, você já separa. Você separa o teu dízimo, você separa o teu pacto, se organize. E quando você vier para a igreja no outro sábado, você já traz organizado, planejado, de forma sistemática, proporcional, né? Em adoração a Deus, na tua experiência pessoal, você entrega para Deus dessa maneira. É assim que Deus se agrada. E é claro, irmão, Deus promete aos fiéis que a gente seja próspero. Isso vai acontecer. Então não reclame de Deus se você ficar desempregado, se você ficar sem recurso em casa e tal, você ser infiel. Não reclame de Deus. Não reclame. Deus, Ele é Deus em todos os momentos. Ele quer abençoar cada um de nós. Então, quando nós conhecemos a verdade, essa verdade deve ser vivida, deve ser aplicada na nossa vida. Então, separe o seu dízimo, separe o seu pacto. E se você quiser, você pode dar uma terceira milha, que é você fazer a chamada oferta do sacrifício. A oferta do sacrifício é que nós damos na lição de essa essa semana. Ajude os pobres, ajude os necessitados. E é assim que funciona a vida do crente. Então não é difícil. Dízimo, meu pacto e a minha oferta de sacrifício. Assim você vai viver melhor. Isso poderia ocupar da sua renda 25%. Ou seja, das suas rendas, poderíamos viver com devolver para Deus 1/4 das nossas rendas. E Deus te dá o restante para que você possa então sobreviver com economia, né? E sobreviver então com a garantia da mão do Senhor sobre nossa vida financeira e familiar. Amém? Queridos, vamos cantar